Bom, pessoal, a gente já viu no vídeo anterior, né? A gente já viu não, a gente teve eu fiz uma apresentação do curso, como vai ser o curso, né? Como a gente vai trabalhar no curso, beleza? Então vamos iniciar a primeira aula, né? Nessa primeira aula a gente não vai ver nada prático, né? Primeiramente vamos entender, né? Vamos saber o que é Altoid, né? Eu acho que a única parte prática que a gente vai ter é a parte de instalação do Altoid, enfim. Como vocês viram, né, o objetivo do curso é, inicialmente, essa primeira etapa é aprender a programar no Altoid, né? Aprender a começar a programar no mundo da programação usando o Altoid, ok? Então vamos à primeira aula, ok? Primeira aula a gente vai entender um pouco o que é o Altoid, né? Falar um pouco da história, ok? Então beleza. Pessoal, o pessoal mais antigo aí vai lembrar, ok? É, no século passado, né, ou melhor, mais precisamente aí na década de 90, né, tivemos o surgimento de muita linguagem de programação, muita, né, muita mesmo. Essas linguagens de programação, sem elas hoje, a gente não ia ter muita coisa, ok? É importante saber que talvez a partir dos anos 90, a gente teve a evolução de muita coisa, ok? Vocês sabem disso, né? Muitos sabem disso, mas na verdade, foi a partir da era da internet, quando surgiu a era da internet, né? Que a gente teve ah, mu- muita coisa surgiu, ok? Então, beleza. Nessa época, pessoal, como eu disse, teve o surgimento de muita linguagem de programação. E geralmente essas linguagens de programação, elas são baseadas em outras, né? Elas trazem consigo herança de outra linguagem de programação, ok? Como assim outras de outras? Ela traz traços, né? Ela traz características, a sintaxe, enfim, ela traz é, partes de outras linguagens que hoje não utilizamos mais, linguagem mortes, linguagem muito antiga, linguagem da década de 70, 80, enfim, linguagem que hoje não tem mais suporte, enfim, que são usadas apenas para a parte didática, né, estudo apenas, ok? Da programação. Bom, pessoal, ah, então eu vou dar um exemplo pelo menos de três linguagens, né? Três linguagens que são bem conhecidas, ok? E que trazem herança de outras linguagens, ok? Pessoal, o Delphi. Alguém conhece o Delphi? Eu acho que todos conhecem o Delphi, né? Todos já ouviram falar no Delphi, pelo menos. O Delphi é uma linguagem de programação que surgiu nessa época, né? Enfim, e trouxe consigo, né? Na verdade, foi baseado inteiramente, né? A sua sintaxe inteira na, na antiga linguagem de programação Pascal, ok? O que é a linguagem de programação Pascal? A linguagem de programação Pascal é uma linguagem antiga, uma linguagem que não se usa mais. A gente não vai ver grandes softwares, nem softwares, né, feito em Pascal. A gente vai ver o que? A parte didática, né? A gente só vai estudar Pascal na escola, enfim, em cursos, na faculdade. É difícil você não ver o Pascal hoje em dia. Porque, pelo menos no meu caso, é, eu sempre todo curso que eu fiz, né, todo curso que eu presenciei ou participei, ou enfim, que eu estava presente num workshop, por exemplo, na sua grade do curso tinha a linguagem Pascal. Então, eu não sei porquê, mas como linguagem inicial, assim, na programação, para aprender a programar, eles abordam a linguagem Pascal. Eu não sei porquê, mas seguem esse dinamismo aí, enfim. Ah, pessoal, outra linguagem, o Java. O Java, que vocês conhecem muito bem, né? Que é uma linguagem poderosíssima, né? Linguagem orientada a objeto, né? É a linguagem que tem maior número de aplicativos, né? De software, a que mais usam hoje em dia é o Java, né? A linguagem muito poderosa mesmo. É uma linguagem que está presente não só no sistema operacional, mas como celulares, em GPS, em outros dispositivos, né? Em cartões, até cartões magnéticos, né? Cartões de
de banco, enfim, muita coisa, cartões, enfim, né? O Java é muito poderoso, ok? Mas, enfim, eu não vou ficar falando do Java porque o objetivo não é isso. O Java, pessoal, ele trouxe consigo, né, a herança, né? Ele trouxe uma herança de outras linguagens também, né? Como eu disse do Delphi. Só que o Java, ele não trouxe apenas de uma linguagem em si, como o Pascal, né, que o Delphi trouxe. O Java, ele trouxe consigo característica da linguagem C, pessoal, da linguagem C e da linguagem C++, ok? Então, o Java, ele tem esse fator, assim, que trouxe é, a sintaxe, enfim, muita coisa da linguagem C, ok? E da linguagem C++. Eu vou falar mais uma, depois eu falo do Altoid, ok? A linguagem, o Ruby. O Ruby, muitos conhecem o Ruby, muitos não conhecem, enfim. O Ruby também é uma linguagem que baseia-se em outra, ok? Porém, o Ruby ele não se baseia apenas de uma linguagem ou de duas, como igual o Java, ok? Ele se baseia em cinco linguagens, se eu não me engano. Eu não sei de cabeça as cinco linguagens que originaram o Ruby, mas eu sei, pelo menos três eu tenho certeza que são. Que é o Python, né? Eu acho que é assim que pronuncia. O Eiffel e o Ada. São linguagens de programações que hoje talvez não são mais usadas. O Python talvez seja usado ainda, porém não como antigamente, ok? Então o Ruby tem essa característica de mais outras linguagens que foram extraídos de lá, né? Que foram espelhados para o Ruby, ok? Mas eu não sei ao certo qual que é as outras duas. Pessoal, então vamos falar do objetivo, né? Do Altoid. O Altoid, pessoal, ele é uma linguagem de programação, né? De alto nível, ok? O que é uma linguagem de programação de alto nível? Vou descrever uma linguagem de programação de alto nível como uma linguagem de fácil compreensão para o homem, ok? Como assim uma linguagem de fácil compreensão para o homem? Uma linguagem que o homem consegue entender muito mais fácil, né? Que possui palavras, né? Não palavras do cotidiano do homem, ok? Uma linguagem de baixo nível, né? Ao contrário dela, é uma linguagem que o homem não tem a capacidade do homem entender é muito mais elevada, é muito mais difícil, ok? Beleza? O que é uma linguagem de baixo nível? A linguagem que a máquina entende, a linguagem que apenas o sistema vai entender, ok? Não o homem. É difícil você ter um programador que faça uma linguagem em binário, ok? Que faça um programa totalmente em binário. É difícil porque não vai ter, na verdade, né? Mas antigamente, né? Antigamente era tudo programado na parte binária, ok? Lá para a década de 50, lá 60, 40, enfim. Na época dos primeiros computadores, ok? Do ENIAC, eu não sei, não lembro o nome. Era tudo programado por binário, ok? Não tinha linguagem de programação, a não ser a linguagem de máquina. Bom, o Altoid ele surgiu na década de 90, né? Mais precisamente lá pro finalzinho da década, né? No, Lá para 99, né? Quase 2000. Bom, pessoal, ele foi criado, né? Por um americano chamado Jonathan Benedict. É, Esse americano, ele fez o Altoid totalmente através da linguagem C, ok? Então ele não foi feito com a linguagem Basic, ok? É importante entender isso. Ele foi feito através da linguagem C e e trouxe heranças da linguagem Basic, ok? Uma linguagem que hoje não é utilizada mais, a linguagem Basic. Bom, o Altoid na sua primeira versão, né, ele tinha o principal objetivo que era apenas automatizar rotinas do Windows, mais nada, ok? Com as outras atualizações que tiveram a linguagem, foram surgindo mais suporte, enfim, adicionou mais coisas à linguagem, ok? Eu não sei ao certo, eu conheço a linguagem,
o Altoid a partir da versão 3, né? É, que surgiu, eu acho que em 2004, porém eu só tive contato com a linguagem em 2008, né? Eu acho que foi finalzinho de 2008 e conheci a linguagem, ok? Então eu não sei como funcionava a versão 1, né? A versão 2 do Altoid, ok? Eu comecei a trabalhar a partir da versão 3, ok? E não conhecia as demais versões, mas, enfim, atualmente estamos na versão 3 ainda, ok? Agora, pessoal, no próximo slide eu vou falar um pouco das características do Altoid, ok? É, as principais, né? O que mais, o que traz, o que faz o Altoid ser uma linguagem forte, ok? Então vamos lá. É, o que, qual é a principal característica, a primeira talvez característica da linguagem? Como eu disse, ele trouxe heranças de outra linguagem, ok? Da linguagem Basic. Então o que ele trouxe? Ele trouxe é, expressões, né? Ele trouxe a sintaxe em si, né, da linguagem Basic, ok? O que isso tem de característica? Por trazer a sintaxe Basic, é uma sintaxe muito fácil de trabalhar. É uma das sintaxes mais fáceis de começar a programar, ok? Assim, não tem dificuldade, ok? Assim como outras linguagens usam a sintaxe Basic, como talvez o mais conhecido, o Visual Basic, né? O VB, que é a linguagem da Microsoft, que é considerada a linguagem mais fácil de começar a programar, ok? A linguagem Basic, talvez a sintaxe Basic em si, torne isso a característica inicial da linguagem, ok? Como a linguagem de fácil compreensão, ok? Eu ainda acho que a linguagem, apesar de todo o suporte que a linguagem Visual Basic possui, eu ainda acho que o Altoid possui é mais fácil compreensão, né? O trabalho do Altoid é muito maior, é muito mais fácil trabalhar, ok? Bom, pessoal, desde a primeira versão, né, até a atual, a gente teve muita coisa, né, muita atualização, muita coisa na linguagem. Hoje a linguagem ela é muito poderosa, ela consegue trabalhar com muita coisa, ok? Desde expressões complexas, né, que tem suporte a expressões complexas, consegue trabalhar com DFs, ok? O que é o DF? São funções, né, definidas pelo usuário. Sem elas, né, não teríamos códigos é, limpos, né? Seriam códigos pesados, programas pesados, ok? Códigos bem poluídos, ok? Por quê? Porque com os UDFs a gente consegue puxar externamente do nosso código outros códigos, né? Já com, com códigos já simplificados, né? Apenas para usar, ok? Pois o código daquela função em si está num código externo, ok? Num arquivo externo. Beleza? Então, o Altoid ele consegue trabalhar com DFs muito bem. Ele consegue simular teclas, ok? Ele possui essa característica muito interessante que muitos procuram, talvez não para um bom objetivo, né? Um bom, querendo uma boa coisa, né? Mas enfim, ele possui essa característica, simular teclas do teclado e o movimento do mouse, né, pessoal? Talvez seja esse um dos principais objetivos que, que, que muitos veem para a linguagem, né? É, não com um objetivo bom, né? Que eu não considero isso um objetivo bom, mas é a automatização de jogos. Mas o Altoid ele tem essa funcionalidade que consegue trabalhar muito bem consegue simular teclas e o movimento do mouse, né? Pegar as coordenadas, enfim, fazer muita coisa. Conseguimos trabalhar desde fazer manipulação de janelas, né, de processos, né, enfim, trabalhar com os processos nativos do Windows, né, diretamente com os processos padrões, né, processos padrões do Windows, ok? Ó, a gente também consegue criar o que? Criar GUIs, né? O que são GUIs, né? O que é uma GUI? GUI, pessoal, é uma interface gráfica do usuário.
o que seria isso? É toda a parte gráfica que você consegue ver, né? Toda a parte que você consegue interagir, né? Que o usuário interage com o seu programa, ok? É, é onde possui onde terá, por exemplo, botões, né? Dentro de uma forma, ok? Dentro de um formulário, enfim, um mensagem box, né? Um, um input, enfim, toda a parte gráfica que o usuário interage com ela, ok? No Altoid a gente consegue criar, né? Conseguimos trabalhar muito bem. Podemos criar também através de uma ferramenta, de ferramentas gráficas, né? No caso, temos o Coda para isso, né? O Coda tem essa função e trabalha muito bem. A gente consegue trabalhar muito bem usando ele, ok? O Authority consegue trabalhar com expressões regulares também, né? Não só com expressões complexas, mas expressões regulares, ok? É, com APIs, né? APIs do Windows, né? Com muita coisa, né, pessoal? Se eu ficasse detalhando tudo que o Authority consegue trabalhar, eu ia ficar o dia todo aqui, ok? Eu acho. Pessoal, e talvez a última característica, né, mas não menos importante, o Altoid ele é compatível com praticamente todas as versões do Windows, né, pessoal? Desde a versão 2000, né, até a versão atual, né, a versão do Windows 8, né, ele funciona também na versão do Windows 8. Porém, eu ainda não testei ele completamente, eu não vou informar que ele é compatível 100% com o Windows 8, porém ele funciona, ok? Eu não testei, ok? Mas eu trabalhei bem pouco, eu só vi que o programa funciona, né? Rodei um pequeno código e mais nada, mas eu não testei a fundo, ok? É, no, no site do desenvolvedor, eles mostram até a versão do Windows 7, ok? Mas creio que na próxima atualização já o Windows 8 vai estar bem estável, caso não esteja, ok? Mas então o Windows ele é compatível, né? Ele roda muito bem, ou melhor, muito bem não, ele roda, né? Porque varia de cada versão, ok? Mas ele roda a partir da versão do Windows 2000 até a atual, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai partir para o próximo slide, né? Nesse próximo slide a gente vai falar o que, né? Como que funciona, né? Como que o Autorite trabalha, ok? Pessoal, como em muitas outras linguagens de programação, né? Geralmente, né? Eu acho que em todas, praticamente, todas possuem uma ferramenta, né? Uma ferramenta que auxilia, né? Que auxilia no desenvolvimento, para no final, né? No final ter o produto final, né? O nosso software, enfim, nosso aplicativo, ok? Essa ferramenta que auxilia, né? Que tem características para auxiliar no desenvolvimento, a gente chama ela de ambiente integrado de desenvolvimento. O que é esse ambiente integrado de desenvolvimento? Ela é chamada de IDE, né? A gente chama a sigla IDE significa ambiente integrado de desenvolvimento, ok? Pessoal, no pacote ao todo do Altoid, né? Eu considero o pacote inteiro uma IDE, ok? Porém, muitos consideram apenas o site em si um editor, ok? Em si, ele é apenas um editor, né? Mas o pacote inteiro do Altoid se forma uma IDE, ok? Pessoal, o que uma IDE faz, né? Uma IDE, como eu disse aqui no resuminho que eu coloquei, ela faz ela auxilia, né, a gente a trabalhar, ela facilita, né, o desenvolvimento do código. Ela tem características, né, que ajudam no desenvolvimento e facilitam, ok? Ela tem ferramentas para trabalhar que, que tornam o código, né, e posteriormente a gente forma o nosso software através dessa IDE, ok? O site em si ele é um editor de texto, ou melhor, editor de código, mas todo o pacote do Altoid se torna uma IDE. Por quê? Porque ele preenche os requisitos mínimos, ao meu ver, que para formar uma IDE, que é o que? Ter um editor de código, que temos o site, ter um editor
gráfico, né, de edição de forma de gráfico, né, que é para criar guias, enfim, temos o Coda, ok? Temos um debugger, né, e temos um compilador. Para mim, ao meu ver, né, se tiver mais coisas, né, mais características que necessárias para formar uma ideia, vocês postem aí, ou me desculpem, mas ao meu ver, são apenas essas aí, pelo menos essas, né, as mínimas. E o pacote em si, ao todo que vem com o Altoid, ele preenche pelo menos a versão simples, já vem com todo o pacote, ok? Que é então um editor de código, um editor gráfico, né, de criação de formulário, de forms, né, ok? E um debugger e um compilador, ok? Eu disse debugger, né, pessoal? O que é um debugger? Um debugger é uma ferramenta, né, que auxilia o nosso código, né, o nosso código fonte a, a encontrar erros, né, problemas, bugs, enfim, antes de ser compilado, ok? É ele que avisa, opa, se você fizer isso aqui vai dar erro, né? Ou ele que avisa em si, né? Ele que fala, ó, você pode compilar, porém o seu programa talvez não vai funcionar direito, ok? É uma das características do debugger, ok? O compilador, pessoal, o compilador ele já faz o que? Ele transforma o nosso código fonte, ok? Em a linguagem de máquina, ok? Então ele transforma a linguagem do Altoid em linguagem binária, em linguagem que a máquina entende, através do que? Através de um executável, no caso do Windows, ok? Ele faz toda a conversão, ok? Para que a máquina entenda. Beleza, pessoal? Ok. No próximo slide agora, pessoal, vai dar para entender melhor do que eu disse agora, né? Que é o que é, como funciona, né? Então a gente tem o código fonte, ok? Temos todo o nosso código dentro de um arquivo do formato com a extensão final, né? All3, né? Que é o formato do Altoid, ok? Da versão 3 do Altoid, beleza? Nesse arquivo tem todo o nosso código, ok? Quando a gente for compilar esse código, né, esse arquivo, ele vai seguir essa etapa aqui, ok? Então, do código aqui, a gente vai executar o compilador. O compilador vai fazer o que? Vai checar, ou melhor, antes de compilar, ele vai checar, né? O debugger vai entrar em ação, ele vai checar, opa, vamos ver se tem um erro, né? Se tiver um erro, ele vai avisar. Se for aí dependendo o nível, né, do erro, fatal erro, se isso aqui não vai funcionar, o código não vai funcionar de maneira alguma, ele nem vai compilar, ok? Se tiver algum erro da sintaxe, né? Se você tiver esquecido por exemplo, de fechar uma string, né? Um comentário, por exemplo, né? Você esqueceu de fechar ou abrir um comentário, só colocou o comentário lá sem abri-lo ou fechá-lo, por exemplo, ele não vai funcionar porque o compilador não vai entender, né? O debugger vai falar, opa, que isso aqui não funciona, isso aqui não faz parte do que eu entendo, ok? Então ele vai avisar falando que tem um problema no seu código e vai informar tal linha, né? Enfim, essa ferramenta é essencial para uma IDE, né? E sem ela, eu acho que não teria em si uma ideia, porque imagine você ter um código lá de 10 mil linhas, 5 mil linhas, enfim, de programação, e você precisa achar o seu código, okay? O erro. Imagine se você tem que ir atrás do erro, procurar linha por linha, entendeu? Então o debugger é uma ferramenta que auxilia muito a evitar esse problema, ok? Ele também emite avisos, né, falando como eu disse no slide anterior, que ele avisa que você pode compilar, porém o programa talvez não funcione da forma que você queira, ok? É mais ou menos isso. Se tiver tudo ok, o compilador vai fazer o quê? Como eu disse também no slide anterior, ele vai transformar nosso arquivo, nosso código
em código de máquina, que é o código binário, ok? Então, é, ele pega a nossa linguagem de alto nível e transforma para uma linguagem de baixo nível. A linguagem com o quê? Que a máquina entende. Por quê, pessoal? Porque a máquina é burra, né? Podemos chamar ela assim. É feio chamar assim, mas a máquina é burra, ela só entende uma linguagem, ok? Ela não é, poliglota, enfim, ela só conhece uma linguagem, ok? Só a linguagem de máquina, beleza? Então, após a conversão do compilador, da linguagem de alto nível para baixo nível, forma-se então o quê? Um executável, ok? Esse executável varia de cada sistema operacional que você está utilizando, né? No caso do Windows, formamos o quê? Formamos um .exe, né? Um executável, ok? Dependendo de qual sistema você está usando, o formato de execução pode variar, né? Pode mudar. Na verdade, eu acho que muda quase em todos, né? Você não vai num sistema operacional é, Linux ou derivados, né? Do Linux, tanto Ubuntu, enfim, Debian, o próprio um, o próprio Mac OS, OS, né? Mac OS, né? Você não vai tentar rodar um programa em formato .exe, ok? Porque talvez não vai funcionar, ou melhor, não vai funcionar, né? Porque ele não reconhece esse formato como um formato padrão para execução de algum programa, ok? Então, cada sistema operacional muda, ok? Então, basicamente é isso. Temos um código AL3, o compilador, um debugger, né? Como eu disse. O debugger ele vai entrar em ação antes de ser compilado. E no final temos, se tudo der certo, né, no seu código, temos um executável, né, um aplicativo, enfim, o produto final, ok? Bom, pessoal, então a gente vai partir agora para a instalação do programa, ok? Onde a gente vai achar o programa, né? Onde é que a gente vai fazer o download do programa? Eu vou disponibilizar esses 3 links, né, na descrição do vídeo, já vou avisando já, né? O primeiro link, pessoal, é o próprio site, né, do desenvolvedor, né? O site oficial, que é o altoidscript.com, né? Acessando esse link, você acessará a página em si, né, de download do programa, ok? Não terá só o programa lá, o pacote inteiro do Altoid, terá também o editor apenas, né? O editor completo, enfim, muitas outras coisas, ok? O link alternativo aqui, pessoal, é o link da nossa comunidade, né? É o link do fórum, né? Do nosso fórum, né? O fórum dedicado à linguagem, o fórum que a gente ministra aí para apenas com essa função, né? Trabalhar com a linguagem, ok? Esse tópico, pessoal, que foi criado aqui, ele foi criado exclusivamente para isso, para auxiliar no download, né? Para quem não conhece, enfim, o site oficial, não sabe, não entende o inglês, então aqui no nosso link está explicadinho certinho, ok? Não tem só o download lá do pacote, ok? Em si, tem muitas outras coisas, tem um pacote inteiro de UDFs, ok? Que auxiliam em muito, né, no desenvolvimento, né, pessoal? Eu já falei o que é uma UDF, né, nos slides anteriores, ok? Então entrem lá, acessem, façam um cadastro, é totalmente gratuito, sem custo algum, né? Então não tem problema, vai lá, cria um tópico, qualquer dúvida, né, pessoal? E eu recomendo o link alternativo em questão de, por estar em português, ok? Facilitam muito mais o trabalho, ok? Pessoal, esse terceiro link, o que é? Eu nomeei ele como o que mudou, ok? Por que o que mudou? Porque sempre que há uma atualização no pacote do Altoid, né? Tudo que muda, eles põem uma nota aqui, né? Nesse link, que no caso o histórico, né, do Altoid em si, né? Então tudo que mudou desde a primeira versão, né, da versão 3, ok? Do Altoid 3, né? Não da primeira versão em si, nem da segunda, mas a partir da versão 3, ok? Temos muitos documentos lá, né?
e dentro dele temos o histórico de atualizações, ok? Dentro desse histórico tem sempre vai ter a atualização, né, do nosso programa, ok? Então sempre que for ter uma atualização ou esteja tendo uma atualização, dentro desse link aqui que você pode acessar também na descrição do vídeo, você vai poder acompanhar, né? Saber o que mudou, o que tem de novo ou o que mudaram em si da linguagem, ok? Bom, então agora vamos partir para o que? Para a instalação do programa, ok? Bom, pessoal, após o download, né, que eu creio que vocês já tenham feito, será o programa que virá, né, será esse aqui, né, o pacote será esse aqui, o pacote da Altoid. Ele é pequeno, né, levinho, e após iniciar, clicar nele, a tela que irá abrir é essa aqui, ok? Nessa primeira tela, pessoal, ele está dando as boas-vindas, né, ao instalador, enfim, falando que temos o guia de instalação, enfim, explicando tudo certinho. Nessa primeira tela não tem o que dizer em si. Podemos prosseguir. Nessa tela, pessoal, o que é? Como em muitos outros softwares que vocês estão acostumados a instalar, temos os termos de uso, né? A licença do Altoid em si, né? Eu recomendo que leiam, né? Ou não, né? Isso fica a critério, mas enfim. Recomendo que leiam, traduzem, quem não conheceu o inglês, né? Traduzem só para ver por cima, mais ou menos, quais são as qual é a licença de uso do Altoid, ok? Não tem nada de difícil aqui, né? De problema para você. Porém, é recomendável que leiam, ok? Após a leitura ou não, né? Você clica em aceito aqui. Ele virá para essa tela. No meu caso, né, pessoal, ele veio para essa tela. Por quê? Porque eu rodo aqui um sistema operacional 64 bits, né? Que o Windows meu aqui, ele é 64 bits, ok? A arquitetura dele em si é 64 bits. Por quê? No caso meu, por melhora, por desempenho, ok? Aí ele vem para essa tela para mim, porque ele identificou que eu uso um sistema operacional 64 bits. Aqui ele está perguntando para mim se eu vou querer rodar o Altoid em 64 bits, ok? É recomendável, né, que quando você possui um sistema operacional 64 bits e o programa em si ele dá suporte a isso, né, ele rode nessa arquitetura também, não só na 32, é recomendado que você instale, né, na versão ok, na versão igual, né? No caso aqui, se eu colocasse para ele usar com 64 bits, né, o programa em si ele rodaria mais rápido, enfim, né? Porque o suporte a 64 bits, quando é a mesma versão, ele é muito mais rápido, né? O processamento dele é muito mais rápido, ok? No caso, eu não vou selecionar. Por quê? Porque, como ele mesmo diz aqui, por questão de compatibilidade, né? Ele recomenda, né, por compatibilidade, usar o D32. Eu não sei todas as ferramentas, né? Tudo que tem, se está tudo ok, né? Se está tudo estável, né? Ou melhor, está tudo estável, né, na versão 64. E eu sempre usei a versão 32, mesmo tendo a arquitetura 64. Porém, fica a critério vocês escolherem. Caso sua arquitetura for de 64, irá aparecer essa tela. Caso não, creio que passará direto, né, não tendo necessidade de aparecer esse aviso nessa tela. Ok? Eu vou usar o recomendado e vou prosseguir com o Next. Bom, aqui, pessoal, ele está perguntando o que? O que eu quero fazer quando eu for abrir um arquivo no formato AL3, né, o formato que irá formar quando a gente salvar um arquivo, né, o nosso código. Ele pergunta se eu quero run the script, né, que é rodar o script, ou editar o script, né, edit the script. Eu nunca deixo a opção run the script. Por quê? Porque eu não gosto de ter que ficar editando, clicar com o botão direito no nosso arquivo e daí em diante, né, ter que clicar em editar, né, no botão direito lá no arquivo e editar, né.
Enfim, eu não gosto. Então, eu prefiro quando dá 2 cliques, né? Quando eu abrir no meu arquivo em si, abrir direto o site, né? O editor de código. Não rodar o script, né? Eu acho até meio grosseiro fazer isso, mas enfim, fica a critério de vocês. Eu nunca escolho a opção Run the Script, sempre edit the script, ok? Em seguida damos Next. Aqui ele irá perguntar o que? O que você quer instalar, né? Se temos as versões aqui, Light, né, Custom, enfim, Minimal, enfim. Eu deixo sempre a versão Full, porque eu quero que tudo que vem com o pacote seja instalado, desde esses exemplos scripts e UDFs. Eu recomendo que pelo menos vocês deixem as UDFs selecionadas, ok? Por quê? Porque no decorrer do nosso curso, pode ser que eu use alguma função, né, vinda de alguma UDF padrão, né, que já vem com o pacote. E se vocês não tiverem na hora de vocês rodarem o seu script, né, aí na sua casa, não irá funcionar, né? E outra, o Altoid ele ocupa 21 MB, né, do seu disco rígido, né? Então não tem problema você não deixar de selecionar, porque ó, se você não selecionar, ele vai ocupar 17 MB por 3 MB, né, por 4 MB, né, pessoal? Praticamente não vai interferir em nada, ok? A não ser que você não tenha espaço, aí tudo bem, aí vocês podem deixar a opção desejar, né? Mas creio que isso não vai acontecer. Selecione então a opção Full e prossiga com o Next, ok? Aqui ele irá fazer perguntar onde você quer instalar. Eu vou deixar padrão, né? Como eu selecionei 32 bits, ele já reconhece que vai no meu diretório de 32 bits, né, no meu sistema. Eu vou deixar nesse padrão. Vocês escolhem onde vocês querem que seja instalado, ok? E cliquem em install. Ele vai começar a instalação. É muito rápido porque o programa é pequeno em si, né? Já vai terminar, ó. Terminou a nossa instalação. Ele vai avisar que terminou, completou, né? E nessa opção, pessoal, ele está falando aqui. Ele está perguntando se você quer ver é, o que mudou, né? Lembra que eu falei anteriormente, né? Do histórico, né? Que eu nomeei como o que mudou, né? Histórico do Altoid, então. Aqui ele também mostra, então toda vez que for instalar uma nova versão, ele vai mostrar, ó. Se você selecionar e clicar em Finish, ele vai mostrar. Ele vai abrir o histórico, ok? O histórico. Ou melhor, isso aí. E aqui ele vai mostrar tudo que mudou no Altoid, ok? Desde a primeira versão, da versão 3, né? Desde da 3.0, se eu não me engano. Deixa eu vir até aqui embaixo. Desde a primeira versão, né? Que é de 2004, olha lá, como eu tinha dito, até a versão atual, ok? A última versão. Então, recomendo que vejam aqui só por cima mesmo, não precisa estudar a fundo, né? Mas é bom vocês saberem. E agora, pessoal, então, vou fechar aqui. A gente vai iniciar o que? Um simples exercício para finalizar essa primeira aula, ok? Porque eu não quero deixar vocês sem nada, né? Eu falei muito aqui, mas não dei nada. Exemplo, para quem começa agora na programação, para nos animar, ok? Então eu vou dar um simples exemplo, né? Bom, gente, eu disse que eu ia dar um exemplo, né? Um exemplo simples. Vou fazer esse simples exemplo, né? Na verdade, eu vou seguir como o help mesmo indica, né? Que é um exemplo emitindo uma caixa de mensagem na tela, né? Uma MSG Box, ok? Que é apenas uma caixa de mensagem. Mas eu vou fazer uma coisa simples, ok? Não vai ser nada complexo, vai ser apenas para mostrar o programa em si, como que seria, ok? Beleza, então. Eu creio que você já tenha feito o download e a instalação, ok? Seguindo passos anteriores. E agora, então, eu vou abrir o editor, ok? No meu caso, eu já puxei o atalho do editor para cá, ok? Porém, vocês podem fazer o seguinte, caso vocês não tenham aqui, e
e não queiram ir lá no iniciar, buscar o programa e achar o editor, né? Vocês podem vir em novo, ok? O botão direito, perdão, vir em novo ou new, né? Aí depende da versão que você esteja usando, né? Aqui dentro você vai achar o arquivo Altoid V3, o script, ok? Que aqui você também pode, ele vai gerar um arquivo, né? Como se fosse um arquivo de texto, né? Do Notepad, um arquivo do Word, enfim, uma pasta, enfim, né? Ele vai já gerar um arquivo, você só vai precisar abri-lo, né? Editá-lo, esse arquivo, ok? Porém, eu não vou usar esse método, ok? Por quê? Porque ele vai gerar um cabeçalho e eu não quero esse cabeçalho nesse momento, ok? Eu quero apenas o código em branco, a nossa área de trabalho do código em branco, para só explicar apenas aquela função de exemplo, ok? Então, beleza, eu vou iniciar aqui dando duplo clique para abrir o programa, beleza? Pronto. Esse, pessoal, é o nosso programa, certo? É a nossa interface de trabalho, ok? Como em muitos outros programas, né? Ele possui o que, né? Ele possui um menu, né? Menus, ok? Barras de menus, menus com botões, ok? Ou melhor, são botões de tarefas, ok? Cada botão faz uma coisa, ok? Se eu clicar nesse, ele é padrão, né? São botões padrões, ok? Simples, né? A interface não tem nada de complexo. Então ele possui menus, ok? O botão, opção, o menu de botões, né? As abas de botões aqui, ok? A nossa área de código, né? Que é toda essa área em branco aqui, ok? E possui aqui embaixo também uma barra de status, ok? Que indica o que está acontecendo no código, ok? Beleza. Então, ó, no menu aqui, né, no file, o que tem, né? Tem coisas tem coisas padrões, né, de programas, ok? De programas do gênero, programas normais, que é o que? A opção de criar um novo arquivo, de abrir, né, de fechar esse arquivo, de salvar esse arquivo, de salvar como esse arquivo, né? De exportar, enfim, de imprimir e assim por diante. Ele também mostra, pessoal, os 10 últimos trabalhos que a gente fez no Altoid, ok? É importante lembrar isso também. Bom, seguindo o próximo menu aqui é o menu de edição, certo? Temos o menu de edição, temos o menu de procura, de visualização, o de ferramentas, né, pessoal? Esse de ferramentas, muitos estão vendo o meu menu vazio, né? O que é o menu vazio? Ele no caso, está desabilitado as principais funções aqui, né? Que é o compilador, o build e o go, que seria o executar, né? Por que ele está vazio? Por que, pessoal? Ele só habilita isso aqui, no caso, né, ele não está preenchido, porque ele não está, o nosso código não foi salvo ainda, ok? Assim que você consegue salvar, você consegue executar isso aqui, ou melhor, você consegue trabalhar com isso aqui, ok? Nesse primeiro exemplo, nesse caso, eu só vou apenas executar nosso programa, ok? Eu não vou compilá-lo, ok? Beleza. Nas versões mais completas, né? Melhor, na versão mais completa do site, né? Do Altoid, do pacote inteiro, né? Possui muito mais outras ferramentas aqui na opção Tools, aqui no menu Tools, ok? Essas ferramentas, elas auxiliam muito, né? No desenvolvimento. Tem vários tipos de ferramentas, ok? Desde ferramentas de design, ferramentas de segurança, enfim. E assim por diante, ok? Temos então o próximo menu, as opções, né? Menu de linguagem. Pessoal, esse menu, o que seria esse menu? Esse menu, no meu caso, ele tem duas opções, qual que é? O texto e o Altoid. O que isso faz? Se eu tiver meu código aqui, né, pessoal? Se eu tiver meu código aqui na área de trabalho, na área de código em si, né? E eu quiser visualizá-lo na forma de texto normal, né? Vou dar esse exemplo logo seguido aqui, assim que tivermos o nosso código. Se eu quiser visualizar ele como texto, basta eu selecionar aqui que ele vai ficar preto e branco, pessoal. Ele vai mudar toda a parte visual do código para formato padrão, né? Formato de texto normal, preto e branco, como se fosse um Notepad, ok? Na versão mais completa, ele possui mais opções aqui, ok? Por que ele possui?
Porque como ele é um editor de código, pessoal, ele possibilita você abrir mais de um código além do All3, ok? Ou melhor, além do Altoid, ok? Ele possui você editar mais código. Por exemplo, se você trabalha com, se você é um web designer, né, sei lá, você faz sites, enfim, você queira, por exemplo, abrir um arquivo .css, ok? É possível você abrir um arquivo .css. Não só o CSS, muitos outros códigos você consegue abrir. Como eu disse, ele é um editor de código, ok? Então, no caso aqui que eu citei o CSS porque na versão completa ele tem a opção CSS. Então, se eu fazer todo o meu código CSS aqui ou abri-lo, né, enfim, e selecionar o CSS, ele vai ficar com a visualização de um editor de CSS, ok? Isso facilita muito também, viu? É uma ferramenta que o Altoid disponibiliza, né? Essa parte aqui é muito interessante. Ou melhor, o Altoid não, é o site em si, né? Que o site é o editor de código que o Altoid, que os desenvolvedores do Altoid escolheram, ok? Bom, temos então em sequência o menu Buffer, né? E temos por último o menu Help, né? O que o menu Help faz, né? O menu Help, ele talvez seja um dos mais importantes, né? A opção Help, sem ela eu acho que ninguém aprenderia a programar sem ela, ok? Você seleciona uma função, caso tenha dúvida dela, e aperta F1, pronto. Essa função será buscada no arquivo de ajuda da própria linguagem e será retornada caso exista essa função, né? Se não for funções definidas pelo usuário, enfim, funções que existam, que sejam padrões do Altoid, ok? E lá estará explicado tudo certinho do Altoid, ok? Ou melhor, da função escolhida. Bom, então vamos começar, né? Eu vou dar um enter aqui, ou melhor, 2 enter, vai, né? E vou começar aqui. Primeiramente, como eu vou trabalhar com a função de caixa de mensagem, que é a MSG Box, eu devo saber o que, primeiramente? Essa função, né? Ela necessita de 3 parâmetros obrigatórios, ok? Então, primeiramente vamos escrever a função, ok? A função então, m, como eu disse, sg box, né? msg box, ok? Opa, perdão, escrevi errado. Box, ok? Você pode ver que quando você vai escrevendo, ele vai autocompletando embaixo, ok? Aí fica a critério você escolher ou não, ou deixar de sua forma, ok? Funções, isso é uma característica muito boa do editor, ok? Que facilita muito, ok? Bom, temos a nossa função. Como que a gente inicia uma função? Geralmente, quase todas as funções, a gente tem que iniciar com o quê? Entre parênteses, ok? A gente então abre um parênteses, ok? Abrimos um parênteses. Assim que abrimos um parênteses, ele já aparece informando, né? O que a gente deve fazer na sequência daquela devida função que foi selecionada, ok? A função, no caso, MSG Box, ok? Ela tem três parâmetros obrigatórios, que no caso é o flag, como vocês podem ver aqui, o title e o texto, ok? O que o flag faz? O flag define o tipo de caixa de mensagem que você vai usar, ok? Porque não existe apenas uma caixa de mensagem, sim vários tipos. Você pode definir dependendo do critério que você vai usar, ok? Da forma que você vai usar. No nosso caso, eu vou usar a flag 0. O que a flag 0 faz? É uma flag padrão. É a primeira, ok? Essa flag, ela não tem nada mais que uma mensagem na nossa caixa de mensagem. Ela não indica mais nada, nenhum botão a mais, nenhum ícone dentro da caixa de mensagem, ok? Então, no caso, ela só serve para isso, beleza? Então, vamos usar a flag 0 e dando sequência aqui na nossa função, né? Com vírgula, a gente muda o próximo parâmetro, ok? O parâmetro title, o que é? O parâmetro título, ok? Seguindo o que ele me indica, né? Que o título tem que estar como?
entre parênteses, ou perdão, entre aspas duplas, ok? Por que entre aspas duplas? Porque ele é uma string, ok, pessoal? Então, assim, toda string tem que estar dentro de aspas duplas, ok? Bom, então, como ele informa, a gente põe aspas duplas, ok? Duas, né? Dentro delas, a gente faz o que? A gente define nosso título. Por exemplo, eu vou inventar um título aqui. O título vai ser exemplo 1, tracinho, aula 1, ok? Esse vai ser nosso título. Porém, vocês põem o título que vocês quiserem, é apenas um exemplo, ok? Bom, então a gente já definiu o título. Então a gente pode já passar para o próximo parâmetro. Com vírgula, a gente muda de parâmetro, ok? O próximo parâmetro a gente tem que definir como? Mesma forma, ele é uma string, é um texto. Então o que a gente vai fazer? Colocar entre aspas duplas, ok? Bom, agora a gente já colocou, agora a gente precisa só definir o que vai dentro desse texto. Eu vou escrever qualquer coisa. Perdão, pessoal. Primeira aula do curso programando em Altoid, ok? Bom, pronto. As três principais, né? Os três parâmetros, né, obrigatórios a gente já preencheu, né? Que é a flag, né, pessoal? O title, o título, né? E o texto, né? O corpo da nossa mensagem, ok? A gente vai preencher então com 0, que é a flag, o título, que é o exemplo 1, aula 1, e o corpo da nossa mensagem, que é a primeira aula do curso Programando com Altoid, ok? Bom, então o que a gente precisa fazer agora? A gente pode ou usar o parâmetro, os opcionais, né, que é o time e o handling, porém não vou usar nesse caso, ok? Pois é um exemplo simples, né, não vai necessitar disso aí. A gente tem que então fechar o que? Fechar a nossa função. Para fechar a função, a gente não pode esquecer o que? Do parênteses, ok? Viu? Assim que a gente usa o parênteses, ele já fecha a função. Ele já para até de informar a nossa o exemplo, né? O que a gente deve seguir da função, ok? Pronto. O que falta agora? Então, pessoal, falta a gente salvar, ok? Salvar para poder executar. Salvou. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, só para exemplo, porque é um exemplo simples, ok? Exemplo simples, eu vou colocar ainda. Pronto, exemplo simples. Vou salvar, ok, salvei. A gente pode agora executar. De que forma? Vindo no menu Tools, Go, ou pressionando a tecla F5. Vou pressionar a tecla F5 para vocês verem. Ó, assim que pressionei a tecla, ele já retornou para mim o que eu fiz, né? Então, isso aqui é uma caixa de mensagem, ok, pessoal? Ele está emitindo uma mensagem para mim. Essa mensagem pode conter o título, né, ou não. Assim que você tem que definir se você quer ou não. Caso eu não queira, basta eu colocar o parâmetro, ok? Tem que ter o parâmetro e não preencher nada, deixar em branco, né? Só deixar apenas duas aspas duplas sem nada dentro, ok? A mesma coisa com o texto, ok? Bom, já fizemos esse exemplo, ok? Assim que eu pressionar OK, ele vai finalizar o nosso processo, né? Ele vai parar a execução do programa, ok? Nosso código. Então, eu vou fazer o que, né? Eu vou atribuir uma função nova, ok? Só para dar de exemplo simples, é só para não ficar só nisso aqui, ok, pessoal? Então, ok. Vou dar OK. Pronto, ele finalizou nosso processo, beleza? Pronto. Vou dar um Enter. Vou dar mais um Enter. Bom, então, pessoal, eu vou dar mais um Enter aqui, certo? Só para fazer, eu vou definir uma função que o Altoid não conhece, ok? Só para exemplos mesmo, como eu disse. Então, que função que vai ser essa? Eu vou inventar uma função, vai se chamar abrir, ok? MSG. Olha que criativo, né? E como é uma função, a gente tem que colocar o quê? Entre parênteses, ok? Ou melhor, entre parênteses não. Temos que iniciar com parênteses,
e fechar logo em seguida, ok? Dessa forma. Bom, vou dar mais um enter, só para ficar melhor a visualização. E agora, pessoal, como eu atribuí essa função, né, eu estou indicando essa função, o AutoIT ele não conhece essa função, ok? Ele não, isso aqui não existe para ele. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bom, a gente vai ter que indicar para ele o que é essa função, né? Para ele poder mostrar, falar, ó, isso aqui faz isso, isso e isso, ok? Bom, então o que essa função vai fazer para a gente, nesse caso? Ela vai abrir outra caixa de mensagem, ok? De que forma? Como eu vou ter que atribuir essa função para que o AutoIT entenda, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que definir ela como uma função, ok? Então, eu vou com o seguinte parâmetro, eu vou usar dessa forma, digitando a palavra func, ok? Pode ver que ele autocompleta embaixo, eu vou selecionar o que ele escolheu. Em seguida, eu vou ter que func. O que é func? Func é a função. Qual função que eu vou usar? Eu vou usar o que? A função abrir msg, ok? Da mesma forma que eu usei acima. Pronto. Bom, tá, mas não é só isso aí, né? Não. Como eu estou atribuindo uma função, eu tenho que indicar qual é a função, o que essa função vai fazer. O que ela vai fazer? Como eu disse, ela vai emitir apenas um outro msgbox, ok? Então, beleza. Pronto. Já definiu que vai abrir essa função irá abrir um msgbox. Vamos definir essa caixa de mensagem. Então, inicio a flag. A flag eu vou usar outra flag, só para não ficar igual. Vai ser a flag 64, que eu acho que é a flag de informação, ok? Bom, já defini a flag, agora eu vou definir o título. Aspas, ok. Dentro do título vai ser exemplo 2, aula 2. Oh, perdão, aula 1. Certo? Vou passar para o próximo parâmetro. Aspas duplas novamente. Ok. E o corpo da nossa caixa de mensagem, que vai ser o nosso site, www.autoit.brasil.com. Beleza? Pronto, vai ser só isso aí. Bom, como eu não vou definir os campos opcionais apenas, apenas os 3 obrigatórios. Então, eu vou fechar a função com parênteses, ok? E agora, pronto, já está funcionando, nossa função já funciona? Não, pessoal, a gente precisa fechar essa função, por quê? Como aqui em cima a gente abriu a função, né, iniciamos, declaramos que essa função ela vai fazer isso aqui, a gente precisa o quê? Fechar essa função, para que o AutoIT entenda, para que não dê um erro de sintaxe, ok? Então, com o comando end o que? End func, como está ali embaixo, eu vou até selecionar o que ele sugeriu para ficar melhor, ok? Pronto, a gente definiu a função, certo? E fechamos a função. Dentro dessa função, o que essa função irá fazer? Ela vai abrir uma caixa de mensagem, beleza? Então eu vou salvar, vou pressionar F5, ele vai emitir a primeira caixa de mensagem, que é o que? O exemplo 1, ok? Assim que eu der ok, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a próxima linha do código. Qual que é a próxima linha do código? Ele vai achar essa função. O que é essa função? O AutoIT não vai conhecer essa função. Então ele vai buscar o que essa função está fazendo. Como a gente declarou essa função, a gente indicou que essa função para que serve essa função, o AutoIT vai entender, ok? Então, o que tem dentro dessa função? Tem uma outra caixa de mensagem, ok? E então, assim que eu pressionar OK, ele vai logo exibir nosso segundo exemplo, né? Nossa segunda caixa de mensagem, ok? Então, vamos seguir. Viu, pessoal? Pronto. É isso aí. Ele logo já informou o segundo exemplo, como eu disse, cada flag muda, né? No próprio help do linguagem possui um gráfico lá, ou melhor, uma tabela, eu acho que se eu não me engano, com todas as flags, ok, que cada uma faz. Seria interessante vocês verem, né? Basta selecionar
a função e apertar a tecla F1, ele já irá buscar, ok? Após ter salvo, né? Principalmente após ter salvo o trabalho. E então pessoal, então foi essa a nossa primeira aula, ok? Espero que tenham entendido, né? Que não tenha sido chata essa aula. Nas próximas aulas a gente vai começar em si o conceito da programação, né? Do zero, ok? Essa foi a primeira aula. Espero que tenham gostado. Mostrei os dois exemplos finais aqui, apenas por exemplo mesmo, por questão de... Eu achei que ia ficar sem nada, não deveria ficar sem nada de exemplo, né? Para quem começa agora, sempre quer ver alguma coisa, ok? Então, muito obrigado por assistirem a aula. Aguardem a próxima aula, ok? Assim que estiver tudo ok, irei postar com certeza. E a próxima aula a gente vai começar a ver o que? A entender a parte, a começar a programar, ok? Então, muito obrigado por ter assistido. E fica aquele abraço aí, né? E nos vemos na próxima aula, ok? Olá, você acaba de assistir mais um de nossos vídeos. Confira agora também nosso site. Acesse www.altoitbrasil.com e confira o maior fórum da linguagem de programação Altoit do Brasil, com áreas de suportes, exemplos, enfim, muita coisa legal. Não deixe de conferir a seção de tutoriais e videoaulas, ok? Seja um de nossos novos membros e apareça na página principal do nosso fórum. Também curta nossa página do Facebook, registre-se no nosso canal do YouTube e dê aquele seu joinha. Muito obrigado a todos!